Há um momento na jornada de qualquer ser humano que começa a despertar para uma vida mais consciente, em que ele percebe algo desconfortável, quase inquietante. Ele está avançando em um ritmo que os demais ao seu redor simplesmente não acompanham. É como se, enquanto todos caminhassem calmamente por uma estrada conhecida, você começasse a correr, não por pressa, mas porque algo dentro de você se recusa a permanecer onde está. E essa percepção, embora pareça uma espécie de vitória, vem carregada de um peso silencioso. Porque ultrapassar não significa vencer, significa afastar-se. E afastar-se é, muitas vezes, o início de um grande perigo. É uma experiência semelhante ao que acontece com um barco que, ao ganhar velocidade, se distancia da frota. Enquanto navega, o vento que antes era apenas brisa se torna rajada, e a água que antes era calma começa a bater com mais força. Não porque o mar mudou, mas porque a posição mudou. A solidão da dianteira traz riscos que quem permanece no grupo jamais percebe. E é exatamente isso que quero explorar com você. O risco invisível de avançar mais rápido que os outros. Não é um risco físico, é um risco existencial. Um risco de perder o senso de pertencimento, de identidade e de referenciais. Porque ao ultrapassar todos ao seu redor, você não apenas muda sua velocidade, você muda de paisagem. E quem muda de paisagem, inevitavelmente muda de destino. Ultrapassar os outros não é um movimento externo, é um processo interno que se manifesta do lado de fora. Não acontece porque você decidiu ser melhor ou mais rápido, mas porque certas perguntas começaram a incomodar você de um jeito que não incomodam a maioria. Talvez você tenha percebido a fragilidade das expectativas sociais, a superficialidade das corridas que todos disputam ou a artificialidade dos papéis que as pessoas interpretam com tanta seriedade. Talvez você simplesmente tenha se cansado de repetir o mesmo roteiro de sempre. E esse cansaço se tornou o motor da mudança. Quando isso acontece, você começa a enxergar padrões que antes estavam invisíveis. O que antes parecia normal, agora soa estranho. O que antes parecia inevitável, agora parece opcional. E, de repente, você já não se sente tão confortável em fazer parte da grande procissão que todo mundo segue sem questionar. É como se, por um breve momento, você tivesse subido algumas escadas internas e passado a observar a multidão de cima. Não com arrogância, mas com lucidez. O problema é que essa lucidez, embora libertadora, cria uma distância sutil, mas crescente. Porque enquanto você avança, as conversas ao seu redor parecem cada vez mais repetitivas, as ambições parecem cada vez mais pequenas e as preocupações parecem cada vez mais mecânicas. É nessa diferença de ritmo, e não na velocidade em si, que o verdadeiro perigo se instala. Você ainda se move entre as pessoas, mas já não se move como elas. Quando você começa a ultrapassar aqueles ao seu redor, algo muito sutil e profundamente humano acontece. Um conflito silencioso desperta, não apenas dentro de você, mas também dentro deles. É como se a sua mudança criasse ondas que se espalham pelo ambiente, mesmo sem que você diga uma palavra. Porque toda transformação verdadeira, mesmo quando quieta, é percebida. E toda percepção, mesmo quando vaga, provoca reação. As pessoas ao seu redor sentem que você está se afastando, ainda que não compreendam exatamente o porquê. Elas percebem que sua atenção mudou, que suas prioridades já não são as mesmas, que seu olhar para a vida parece estar voltado para algo que elas não veem. E isso desperta nelas algo muito característico do ser humano: desconforto. Não porque você fez algo errado, mas porque o seu avanço revela, ainda que involuntariamente, a estagnação delas. E é aqui que nasce o conflito invisível. De um lado, você sente a necessidade de seguir avançando, de não trair aquilo que descobriu, de honrar a expansão que começou dentro de você. Do outro lado, sente a pressão emocional e sutil de não se distanciar demais, de não romper laços, de não parecer estranho, de não se tornar alguém que os outros já não reconhecem. Você se vê dividido entre a lealdade ao que você era
e a honestidade com o que você está se tornando. Este é o início do perigo psicológico, tentar avançar sem perder ninguém. E nesse esforço, começar a perder a si mesmo. O verdadeiro perigo de ultrapassar todos ao seu redor não está no avanço em si, mas nas reações que ele desperta. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, as pessoas não reagem apenas ao que você faz. Elas reagem ao que sua mudança simboliza. E quando alguém avança, inevitavelmente provoca nos outros a sensação de que algo nelas ficou para trás. Esse é um dos gatilhos psicológicos mais profundos do ser humano, a comparação involuntária. Quando você cresce, evolui, aprofunda suas percepções ou transforma seu modo de viver, muitos sentem isso como uma ameaça silenciosa. Não porque desejem o seu mal, mas porque a sua mudança coloca em risco a estabilidade da narrativa interna deles. A ideia de que está tudo bem, de que não é preciso questionar nada, de que a vida deve continuar como sempre foi. Seu avanço mexe nessa segurança. E quando a segurança humana é tocada, a resistência aparece. Alguns tentarão puxá-lo de volta, de maneira explícita ou sutil. Outros começarão a tratá-lo com estranhamento, como se você estivesse indo longe demais. Haverá aqueles que, ao perceberem sua evolução, sentirão a necessidade de criticá-lo, diminuí-lo, ridicularizá-lo ou até mesmo alertá-lo sobre os perigos de pensar demais. Para muitos, sua mudança representa uma ameaça à ordem social que eles conhecem. Aí você, ao perceber isso, se vê diante de uma encruzilhada delicada. Continuar avançando mesmo sob resistência ou desacelerar para preservar o conforto coletivo. Esse é o perigo oculto. Porque se você hesitar, corre o risco de pagar um preço alto. Sacrificar seu próprio despertar para manter intacto um mundo que você já superou. Quando você ultrapassa as pessoas ao seu redor, não é apenas você que muda, é a forma como elas passam a enxergar você. E essas reações variam, mas seguem padrões antigos, quase arquetípicos, que acompanham a humanidade desde sempre. Porque toda mudança profunda expõe uma verdade desconfortável. Nada ao nosso redor é tão fixo quanto gostaríamos que fosse. E para muitos, essa instabilidade é insuportável. Alguns tentarão trazê-lo de volta ao ritmo que consideram normal. Eles dirão que você está exagerando, complicando demais, buscando coisas que ninguém precisa. Na verdade, o que eles desejam é recuperar o senso de segurança perdido, quando perceberam que você já não caminha ao lado deles. A mensagem implícita é clara. Volte a ser quem você era, porque isso me mantém confortável. Outros simplesmente se afastam. O diálogo antes natural torna-se superficial. Os encontros antes espontâneos tornam-se obrigações. A conexão começa a desbotar. Não é culpa deles, é apenas a vida reorganizando os vínculos conforme sua consciência se expande. Há também aqueles que reagem com hostilidade. Pessoas que sentem sua mudança como um desafio pessoal, uma afronta silenciosa às crenças que sustentam suas identidades. Você passa a ser, para elas, o lembrete de algo que elas preferem não olhar. E assim, atacam você para silenciar o desconforto interno. Essas reações não são sobre você, são sobre o espelho que você se tornou. E ao perceber isso, algo dentro de você começa a se perguntar: vale a pena continuar avançando, sabendo que esse avanço pode custar tantos laços? Essa pergunta marca o limiar entre quem segue apenas por curiosidade e quem segue por convicção. Há uma fase no avanço humano que poucos mencionam, mas que todos que despertam inevitavelmente enfrentam: a travessia solitária. É aquele trecho do caminho em que você percebe que não dá mais para voltar, mas também não sabe exatamente para onde está indo. É um território intermediário, onde o antigo já não serve e o novo ainda não se revelou. E nesse intervalo, o silêncio se torna profundo. Quando você ultrapassa todos ao seu redor, não apenas se afasta, você perde referências. Os conselhos que antes faziam sentido, agora parecem superficiais. As conversas que antes preenchiam, agora soam rasas. O ambiente que antes o sustentava, agora parece estreito demais. É como se você tivesse saído de uma casa confortável
para atravessar um deserto em direção a uma montanha que nem sabe ao certo se existe. E essa transição cobra um preço emocional alto. A sensação de isolamento cresce, não porque ninguém gosta de você, mas porque ninguém consegue acompanhá-lo onde você está internamente. E isso gera dúvidas profundas. Será que estou indo longe demais? Será que estou me enganando? Será que estou confundindo evolução com fuga? Essas perguntas são normais. Elas fazem parte do processo. Todo avanço verdadeiro passa por esse vale de incerteza. O herói dos mitos enfrenta a floresta. O sábio enfrenta a noite escura. O peregrino enfrenta o silêncio. Não há atalhos. Porque, no fundo, essa fase solitária não é um castigo. É o espaço necessário para que a nova versão de você tenha onde nascer. E ainda que seja desconfortável, é um sinal claro de que você está atravessando a fronteira que poucos têm coragem de cruzar. Algo curioso acontece quando você atravessa essa fase de isolamento. Aos poucos, às vezes, imperceptivelmente, você começa a notar que a solidão não era um castigo, mas um espaço de preparação. A distância que antes doía agora parece necessária. O silêncio que antes assustava agora revela coisas que o barulho da vida em grupo jamais permitiria. É como se, ao se afastar, você finalmente tivesse ganho a altitude necessária para enxergar o mapa inteiro da sua existência. Nesse ponto, surge uma revelação sutil. O perigo de ultrapassar todos ao seu redor nunca foi o avanço em si, mas o apego ao desejo de ser compreendido. O verdadeiro sofrimento nasce quando você tenta explicar seu novo ritmo para quem ainda vive em outro tempo. Quando você tenta traduzir um idioma interno para alguém que nunca ouviu suas palavras. Quando você tenta carregar junto quem ainda não está pronto para caminhar nesse novo terreno. E é aqui que a consciência se aprofunda. Você percebe que a jornada não exige que ninguém o acompanhe. Exige apenas que você seja honesto consigo mesmo. A necessidade de aprovação perde força. A busca por pertencimento se transforma em busca por autenticidade. A dor se converte em clareza, e a clareza se converte em força. É nesse estágio que você finalmente entende. O avanço não o separou das pessoas. Ele o aproximou de si mesmo, e ao aproximar-se de si, você descobre um tipo de liberdade que não depende de aplausos, companhia ou reconhecimento. Uma liberdade que só pode ser encontrada depois de ultrapassar o ponto onde a maioria para. E então chega um momento, silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que ultrapassar todos ao seu redor não era sobre deixá-los para trás, mas sobre finalmente encontrar a si mesmo. Depois da travessia, das dúvidas, da resistência e do isolamento, algo dentro de você se alinha. A vida que antes parecia fragmentada volta a pulsar com sentido, e aquilo que antes parecia perigoso se revela necessário. Você compreende que não era sua velocidade que criava conflito, mas o medo de perder vínculos que já não correspondiam ao seu crescimento. Percebe que não era o caminho que estava ficando estreito, era você que estava ficando maior. E ao reconhecer isso, uma nova serenidade surge. A solidão diminui, a ansiedade se desfaz, e no lugar dela nasce uma sensação profunda de pertencimento, não ao grupo, mas à sua própria consciência. E aqui está a verdade mais importante de todas. Quando você avança de maneira genuína, a vida sempre envia novas conexões, novos encontros, novas pessoas que vibram na mesma frequência do seu novo ciclo. Não é preciso forçar, não é preciso provar nada. Basta permanecer autêntico. As afinidades aparecem naturalmente. Afinal, o perigo de ultrapassar todos ao seu redor só existe enquanto você acredita que precisa que eles venham junto. Quando entende que cada um caminha no seu próprio tempo, o medo se dissolve. E você finalmente pode seguir em paz, não à frente dos outros, mas alinhado consigo mesmo. Porque o destino nunca foi chegar primeiro. O destino sempre foi tornar-se inteiro.